Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, conforme a gente prometeu, vou gravar a segunda parte do vídeo. Vocês já perceberam aí que agora nós temos uma edição nos vídeos, não sou eu quem faço, alguém se prontificou a fazer e eu sou grato, porque eu não sei mexer com essas coisas. Já mexi alguma coisa numa época que eu fazia umas filmagens de futebol lá, mas era muito trabalhoso, eu imagino que para ela também seja. Tanto é que esse vídeo, ele tinha ficado um pouco longo, acho que tinha passado de 20 minutos, tinha dado uns 20 minutos pelo menos, e ela conseguiu encurtar, né? Não tirou praticamente nada da essência e conseguiu deixar ele mais dinâmico, tá? Então, agradeço por isso e nós vamos para a segunda parte, tá? Hoje foi um dia bem intenso, né? Hoje ainda é tarde da noite agora. Hoje eu tive que trabalhar no meu dia de férias, aí cheguei à noite, fiquei um pouco com a família aqui e antes de gravar precisei dar uma revisada em tudo aqui. E eu gostaria de começar com a seguinte situação aqui. Eu separei 12 pontos, tá? Para poder passar para vocês. Eu não lembro quantos pontos exatamente foi tratado lá na auditoria. E eu tenho a impressão de que todos os pontos que foram tratados lá, todos tinham algum erro. E a resposta ela foi insuficiente. A resposta dada, ela não batia. Não batia às vezes não batia nem com a pergunta, né? Tipo, mas assim, era insuficiente. Tanto é que na tréplica ele sempre aponta e fala, mas o erro continua. Essa a sua explicação não faz sentido, né? Está errado, continua errado. Então, isso é algo que me chamou a atenção, né? Basicamente, gabaritou, né, do lado negativo, ou seja, tudo que foi, todas as respostas dadas do síndico, elas foram rebatidas, nenhuma delas, assim, pode ser que tenha uma ou outra lá, depois se eu achar, eu posso até comentar, mas pode ser que tenha uma ou outra que na réplica o auditor só diz assim, ok, não, mas todas elas o auditor ou ele reforça o que ele disse, tipo assim, continua errado, ou então no máximo vai acontecer, fala assim, ok, você resolveu essa parte, mas essa outra não resolveu. Tranquilo, tá bom? Faz parte, o auditor tá aí para isso mesmo, tá bom? Vamos lá. O próximo item aí, a gente falou de 6, deixa eu pegar minha colinha aqui, no computador, pronto. Nós falamos de 6 itens. O 7º item está lá, contrato com divergência de data e CNPJ, ou seja, o contrato apresentado tem uma data, tá? Eu não vou recordar aqui a data, só que o CNPJ que o contrato está ali celebrando é posterior à data do contrato, tá? Então, o síndico, isso foi a afirmação feita pela auditoria, aí o síndico ele admite que a data do contrato saiu antes da data do CNPJ, ou seja, ele confirma, né? Não diz que houve algum erro, não, de informação, ele admite isso. Diz que o pagamento desse período só foi feito depois que o CNPJ já estava ativo, tá? E tenta mostrar, né, que na prática ele não houve prejuízo, foi apenas um erro de data. Tá? E a resposta da auditoria, sendo curto e grosso, ela chama isso de divergência temporal, ou seja, para uma instituição, né, do porte, que é um condomínio, isso não deveria acontecer. Aí ele faz uma recomendação que a administradora, né, passe a verificar os dados cadastrais antes de firmar contratos. Ou seja, já está dizendo assim. E mantém a crítica, ele vai lá e mantém. Ó, é uma falha de controle, mesmo que o pagamento tenha ocorrido depois. Ou seja, o fato de o pagamento ter acontecido quando o CNPJ passou a existir, não resolve o problema de ter sido emitido uma nota fiscal, não, um contrato antes de o CNPJ existir, ou seja, você firmou um compromisso ali com a pessoa física antes de ela ter o CNPJ, ok, aí foi basicamente isso, ou seja, foi mais um erro pontuado e a resposta ela foi insatisfatória, tá? Essa é a 7. A 8ª, ela apresenta que a auditoria ela faz a seguinte afirmação, que tem uma ausência de 381 mil de notas fiscais, incluindo a administradora, tá? Então a auditoria falou assim, ó, sumiu umas notas fiscais aí, no valor alto. Aí o síndico, ele diz ali que renegociou com a administradora, ela começou a mandar recibo e não nota, tá? E o auditor, ele vai rebater, né? Ele vai rebater, dizendo que pode renegociar o quanto quiser, mas a nota fiscal continua sendo obrigatória, tá? Então o síndico, assim, sendo, né, de uma maneira mais didática aqui, sobre a falta de notas da administradora, diz que houve renegociação contratual com redução de honorários, ou seja, o síndico está alegando para que pudesse haver o benefício de ter um valor abaixo, ele resolveram não ter a nota fiscal, tá?
Aí, depois dessa renegociação, os pagamentos passaram a ser feitos via recibos em vez de nota fiscal, e ele tenta, né, justificar com isso que esse é como um acordo para baratear custos, tá? Então essa é a resposta dele, basicamente, é a explicação que ele dá, tá? E aí a auditoria, ela na tréplica dela deixa bem claro, né? Ela deixa bem claro, ó, responde que renegociar o valor não muda a obrigação de emitir nota fiscal, tá? Não muda. Ele reforça que a administradora é obrigada por lei, tá, a emitir notas sobre os serviços. Ou seja, nós estamos falando aqui de algo que, como envolve um condomínio, né, um negócio de porte gigantesco, então existe uma obrigação legal, né, manter notas fiscais, e ele mantém, né, que, assim, ó, você explica isso, eu estou dizendo que não tem a nota fiscal. Aí você fala assim, mas conseguimos um desconto com isso. Aí o auditor fala assim, não tem nota fiscal, ou seja, ele aponta o erro, a resposta ela não resolve o problema, e aí a auditoria só diz assim, continua errado. Essa é uma questão interessante, tá? As notas fiscais em nome de terceiros, tá? 11 mil reais, né? A auditoria chega lá, ó, tem compra que saiu do nome de morador, do síndico, de todo mundo, menos do condomínio. Algumas coisas que o síndico diz, ele diz assim, que as compras eram feitas, né, na conta pessoal dele, do Mercado Livre. Tá? Essa é a explicação básica. Ele, na resposta dele, ele garante que todo o material foi entregue e usado no condomínio, ou seja, ele paga, apresenta a nota fiscal no nome de terceiro, ou no dele, ou de algum, até morador, né? Essa do morador, ele até explica o motivo, que eu acho que foi alguma restituição. Até aí, eu imagino que ok, tá? Eu não sei como é que funcionaria de um outro jeito. Depois ele informa que depois abriu uma conta do Mercado Livre no nome do condomínio, né? E para corrigir, né? Então a auditoria deixa claro lá que nota fiscal em nome de terceiro, ela pode caracterizar simulação, tá? E recomenda que todas as notas sejam emitidas exclusivamente em nome do condomínio, ou seja, não dá para apresentar uma nota, um pagamento no banco lá, tem um pagamento aqui de R$1.000, aí cadê a nota fiscal? No nome do Michel. Mas como assim? Mas para quem foi o produto? Para o condomínio. E o dinheiro? Aí ele fala assim, tem alguma coisa que não está batendo aí. Então, esse é mais um erro apontado aí, tá? O ponto 10, esse vídeo acho que vai ser bem mais curto, né? Com a edição vai ser bem mais curto ainda. Falta de RPA para autônomos, tá? Tem 76 mil lá que falta de RPA, que é um documento para comprovar algum tipo de serviço, tá? E a resposta do síndico é que ele cita casos específicos, né? Ele cita lá 2 nomes, tá? Que eu acredito que alguns ou bastante gente do condomínio eu conheço, né? Ele cita 2 nomes. Diz que os pagamentos foram feitos com base em RPS, né? Recibo Provisório de Serviços. Tenta mostrar que houve algum tipo de documento, ou seja, ele está dizendo assim, não tenho RPA, mas eu tenho o RPS. Tá? Então o síndico ele se defende dessa maneira, tá? E a auditoria, lá na tréplica dela, diz assim, explica que o RPS, o que eles explicam? É um documento temporário usado para emitir nota depois, tá? Ou seja, eu estou fazendo um serviço para o condomínio, não dá para me emitir a nota antes, então, mas só que o condomínio precisa me pagar. Então é emitido esse documento de RPS, e quando eu emito a nota, aí a nota substitui esse documento. O auditor, ele lembra, diz assim, o correto é RPA, com impostos destacados, ou seja, é aquele caso que eu falei, que eu tinha até confundido, que eu usei o exemplo do seu José. O seu José presta um serviço para minha casa, ele vai, compra peça, arruma minha geladeira, eu pago ele, vira as costas, feliz da vida, e eu com a minha geladeira volto para o celular, ok. Quando o seu José vai prestar o mesmo serviço para o condomínio, e o seu José, ele não tem um CNPJ, o condomínio, ele faz um RPA, ou seja, nesse documento, ele destaca que é uma pessoa física que fez o serviço, essa pessoa física lá recebeu, ele vai lá destacar, nesse documento ele vai recolher os impostos desse serviço, vai recolher, vai pagar tudo, e vai lançar lá no sistema, tá? Então é assim que funciona. Então, mais um caso aqui que o auditor, ele fala assim, a sua resposta, assim, o que você fez está errado, o correto é fazer isso, tá? O correto é fazer isso. O ponto número 11, ela faz a seguinte afirmação, olha, tem quase 18 mil, acho que é 17.800, mas é quase 18 mil, no cartão sem comprovante, ou seja, a auditoria ela tem acesso a tudo durante o período que vai ser auditado. Então eles acessam as contas, eles acessam as notas fiscais, eles acessam tudo, e eles tentam conciliar. E nessa conciliação, está dizendo, claro, lá que tem
quase 18 mil que não tem comprovante, ou seja, não sabe para o que foi. Se for pesquisar e ter aí, pesquisar na internet, você vai saber, ó, isso foi ali no material de construção, isso foi não sei aonde, mas o fato é que não tem o comprovante, ou seja, não tem uma nota fiscal, não tem um papel, não tem nada assim, nem dizendo para que foi. Aí o síndico, né, ele afirma que está na pasta, né, não no digital. É o mesmo caso de algumas lá em cima lá que, se eu não me engano, foi daquela dos orçamentos. Ele fala que está em algum lugar, fala, tá aqui na minha pasta. Aí o auditor rebate, ó, então anexa, porque sem documento não tem como validar. Então vamos lá, o que o síndico diz? Parte dos documentos foi emitida em papel físico, por isso não apareciam na versão digital. Tá? Afirma que todos os gastos estariam registrados nas prestações de contas, ou seja, tá? Na prestação ele lança lá no sistema e diz assim, ó, gastei isso com isso. E em resumo diz que a documentação existe, né? Só não estava anexada corretamente. Tá? Aí a auditoria ela vai lá e volta. Nesse caso eu imagino que a lista era maior, ele deve ter apresentado alguma coisa. Porque a auditoria faz a seguinte afirmação, diz assim, ó, ela registra lá a resposta do síndico, analisa as notas apresentadas depois, ou seja, possivelmente o número era maior, aí o síndico apresentou mais notas, ele foi, aí ele excluiu os casos que os documentos passaram a ser considerados idôneos, ou seja, ele conseguiu. Mas, né, de acordo com a auditoria, pelo restante mantém o apontamento onde ainda não há documento suficiente, ou seja, esses 18 mil realmente não tem nenhuma nota, não tem nenhum documento comprovando para o que foi. Tá? A única coisa que tem, ele afirma que está lá no portal. O auditor simplesmente fala assim, não, continua 18 mil sem notas. Tá? Então, assim, tem 18 mil que foi gasto, ninguém sabe por que foi, e você dizer no portal para que foi não quer dizer nada, porque não está documentado. Tá? Ninguém é obrigado a acreditar na palavra do síndico. Tá? É uma empresa, tem que ter documento. Tá? E o último ponto, tá? Transferência entre fundos sem aprovação, ou seja, no condomínio tem pelo menos esses 3 fundos, é o fundo ordinário, o fundo de emergência e o outro fundo, que eu esqueci o nome, se eu lembrar eu falo, mas tem esses 3 fundos. E aí, o que a auditoria aponta? Falou assim, ó, tem transferência entre esses fundos sem aprovação. É possível fazer essas transferências? Sim, desde que haja uma aprovação. Ou seja, cada fundo desse ele é destinado para uma finalidade. O dinheiro que entra na ordinária é para despesas do dia a dia, para pagar o segurança, para pagar isso, aquilo, tá. As despesas que é no fundo de reserva é para o condomínio ter um caixa. E a despesa, agora que eu acho que eu lembrei, talvez é isso mesmo. E a despesa que é do fundo de emergência é para emergência, ou seja, então, na hora que entra o dinheiro, distribui entre essas contas. E aí, a auditoria, ela apresenta isso, tá? E o síndico, ele faz alguma afirmação de, assim, tem muitas coisas absurdas, essa aqui eu achei muito bizarro, tá? Essa afirmação dele. Diz que era só para organizar melhor a contabilidade, tá? Esses fundos. Então, assim, basicamente ele diz assim, ó, que as transferências entre as contas foram feitas para facilitar a contabilização. Fala que a ratificação em assembleia estava prevista, tá? Isso chega a ser até engraçado, mas a deliberação não foi registrada formalmente. E tenta tratar como ajuste contábil, não como desvio de finalidade. Ou seja, ele faz diz que é para facilitar, e assim, não sei para quem, né? Fala que, como você falou assim, não, mas eu agendei uma assembleia para falar disso, mas ainda a gente não conseguiu, né? E tenta só dizer que foi um ajuste contábil. E a resposta da auditoria, né, como todas as outras, elas são bem pontuais, né? Então o que a auditoria vai fazer? Ela vai lembrar que os fundos existem justamente para respeitar a finalidade específica de cada um, ou seja, fundo de reserva para uma finalidade, o fundo de emergência é para outra finalidade e o fundo ordinário é para outra finalidade. Se você tenta ficar jogando conta de uma para outra para facilitar, não está facilitando, porque justamente a ideia de você olhar para cada conta e ver o que tem lá é saber que, ó, essa conta tem X, essa tem X, essa tem X. Então não facilita, né? Só bagunça mesmo, tá bom? Gente, as 12 observações que eu pontuei aqui elas estão feitas, tá? Elas estão feitas. Vai ter um terceiro vídeo sobre auditoria, só que ela não são os pontos discutidos com réplica e tréplica. Eu vou fazer ela e é só a consideração final da auditoria. A conclusão que o auditor chegou diante de tudo isso. O que eu mostrei aqui para vocês foi uma conversa que o auditor faz uma pergunta, questionando, apontando o erro. Né? Não faz uma pergunta, não, ele aponta o erro. O síndico, ele dá uma explicação e o auditor vai lá e, em cima daquela explicação, ele vai dizer, ó, isso tá errado, isso tá ok, parte disso foi resolvido, outra parte não, e algumas vezes, ó, isso não tem nada a ver. Tá
bom? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre a posição final da auditoria, o que realmente é a conclusão final da auditoria, tá? Isso aqui foi meio que como se fosse uma conversa entre os dois, né? E um que faz no próximo. E o que me chama a atenção aqui, só para finalizar, tá? Todo mundo que está, eu estou bem pouco tempo, já falei isso para vocês, estou bem pouco tempo no condomínio, mas eu já vi inúmeras vezes em que o síndico tá lá o nome dele e de baixo, em algum lugar ali tá assim, ó, síndico profissional. Eu imagino, tá, que talvez isso fosse normal se uma pessoa leiga, por exemplo, uma pessoa leiga igual a mim, que nunca morei em condomínio, e de repente eu assumisse uma responsabilidade dessa. Não tenho intenção nenhuma. Para mim isso não interessa, tá? Mas se eu assumisse, uma pessoa leiga, assumisse isso, e aí eu começo a fazer as coisas da cabeça, tá? Então, você olha lá e fala assim, mas o cara também, né, tiver a brilhante ideia de pôr esse cara aí que não sabe de nada, não tem como ser diferente. É que, a partir do momento que a pessoa assume o profissionalismo de uma área, na minha visão, é um número de erros muito grande, tá? Eu vou considerar erros aqui, porque foi o que a auditoria apontou e eu disse lá no outro vídeo que o auditor não faz juízo de valor, tá? Isso foi desviado, isso foi roubo, isso aqui não faz isso e nem tampouco eu vou fazer. Mas é um número de erros muito grande para alguém que tem, né, que assume para si esse título. Tá? Imagino que, eu não sei como é que funciona, tá? Que existe algum tipo de curso, ou algum tipo de preparo para isso. Né? Eu imagino que ele realmente, se tem, ele deve ter feito mesmo. Mas o documento ele está apontando que faltou profissionalismo mesmo. Tá? Então, essa é a minha observação final dessa parte primeira e segunda. E amanhã nós vamos falar do relatório final. Beleza? Pessoal, valeu aí. Até mais.